problemas. Está muito nítido, está muito claro. Eu acredito muito no potencial do setor privado. Por exemplo, quando você se refere à Sabesp, eu vou pegar o exemplo da Eletrobras. E você disse que era contra a privatização da Eletrobras. Mas a privatização da Eletrobras está resgatando a capacidade de fazer investimento, está aportando muito recurso e 33 bilhões foram arrecadados pelo Tesouro e mais 32 bilhões estão sendo aportados na conta de desenvolvimento energético. Sabe o que isso significa? Que a conta de luz vai baixar. A privatização da Eletrobras está fazendo com que a conta de luz reduza de preço, sacada do governo Bolsonaro. Isso é modelo. E sabe por que ela está baixando? Porque houve a renovação dos contratos de concessão e esse valor gerado pela renovação dos contratos de concessão está sendo aplicado na conta de desenvolvimento energético para baixar a conta de luz. Isso te lembra alguma coisa? Na verdade, você pode fazer a mesma coisa na Sabesp, porque no final, um dos grandes patrimônios da Sabesp são os contratos de concessão. Eles geram muito valor e esse upside pode ser aplicado, esse dinheiro que vai ser arrecadado pode ser aplicado para reduzir a conta de água. A conta de água vai ficar mais barata. O que eu estou querendo dizer é que a gente vai estudar com muito esforço, com muito carinho, todas as alternativas para, primeiro, diminuir, comprimir a meta de universalização do saneamento. A gente tem que ver que a despoluição do Tietê, a despoluição do Pinheiros é fundamental para a segurança hídrica. São Paulo tem problema com o abastecimento de água. Nós temos que fazer mais ligações, mais rede coletora, mais interceptadores. Nós temos que tratar o esgoto da região metropolitana de São Paulo, tratar o esgoto de Guarulhos, para que a gente possa reduzir a mancha de poluição e ter disponibilidade hídrica. E aí, qual é o cenário melhor para encurtar em alguns anos a meta de universalização do saneamento, que pelo marco é 2033? É injetando mais capital. E qual é o caminho para esse capital chegar? Quando eu avalio o custo operacional Sabesp com o custo regulatório, eu vou ver que o custo está 20% maior, 17% maior. Isso significa que o acionista está perdendo valor. Custo por ligação, Sabesp versus custo por ligação da iniciativa privada. Eu tenho ali também uma desvantagem. Então, significa que há ineficiência. Então, ou a gente vai tratar essa ineficiência ou a gente vai ter problema para atingir a meta de universalização do saneamento. E esse tratamento da ineficiência pode se dar pela via pública ou pela via privada. Mas eu tenho que estudar a via privada e eu acredito nela sim. E, por exemplo, eu fui um dos patrocinadores do projeto de privatização da Eletrobras e funcionou. A Eletrobras vai reestabelecer o seu poder de fazer investimento. Isso significa segurança energética, significa mais investimento, significa mais emprego e como houve inteligência na modelagem, vamos lembrar que aquela medida provisória da Dilma lá atrás arrebentou o setor elétrico e fez as contas de energia subir. Agora a gente está reestabelecendo, apertando a tecla reset. Então, quando a gente faz a privatização da Eletrobras, a gente devolve ela para o cenário energético brasileiro, com capacidade de fazer investimento e reduzindo tarifa. Então, isso é uma coisa muito importante. Na questão do Hospital de Franca, o que eu disse é o seguinte exatamente. Antes de decidir pela construção de um hospital, a gente tem que ver se não existe saturação na rede ou se existe leito sobrando na rede. Existem várias situações, e foi isso que eu disse, que nós temos muitos leitos sobrando nas santas casas que precisam de investimento e que a gente tem que avaliar se há disponibilidade de leito para ser recuperado, porque vai sair mais barato do ponto de vista de custeio antes de decidir construir um novo hospital. Ora, eu não vou descontinuar, e tenho falado isso para todo mundo, nenhum projeto da atual gestão, principalmente os bons projetos, as boas políticas públicas. Nosso governo não vai ser o governo do cavalo de pau, vai ser o governo da continuidade do que é bom e da velocidade naquilo que está faltando. Está faltando um hospital em Itapetininga, nós vamos fazer. Está faltando a duplicação em Itapetininga-Ourinhos, nós vamos tomar conta desse projeto. Está faltando investimentos na Santos Dumont, na Demar de Barros, na chegada em Campinas, nós vamos fazer. Está faltando investimento no HC de Campinas, da Unicamp, nós vamos fazer. Está faltando investimento no HC de Ribeirão Preto, nós vamos fazer. Está faltando o metrô chegar em Guarulhos, nós vamos fazer o metrô chegar em Guarulhos. Está faltando o metrô chegar no ABC, está lá para São Bernardo do Campo, nós vamos tirar esse projeto do papel. Ou seja, nós vamos fazer aquilo que é importante para o estado de São Paulo, no campo da infraestrutura, no campo do emprego.
reduzindo a carga tributária para salvar cidades como Franca, como Jaú, como Birigui, que a gente está vendo o Paulo Calçadista indo embora. A gente está vendo as empresas da Alta Paulista, do Oeste, saindo para o Mato Grosso do Sul, saindo para o Paraná, saindo para Santa Catarina. A gente está vendo a indústria automobilística de São Paulo indo embora para Goiás, indo embora para o Nordeste, por causa da questão do ICMS. Então, nós vamos reduzir a carga tributária para devolver a competitividade para o Estado de São Paulo, porque isso significa emprego para o pai de família. Nós também vamos alongar o prazo de recolhimento do ICMS, porque isso vai ser importante para o pequeno produtor, vai ser importante para o pequeno comerciante. Nós vamos diminuir o ICMS para aquisição de bens de capital, para dar o alívio para as pessoas, para dar o alívio para aquele que quer fazer investimento. Vamos devolver os créditos ICMS que estão retidos, que se vira investimento na mesma hora, em compra de máquina, terceiro turno, isso vira emprego. E vamos trabalhar o crédito para o pequeno e para o microempreendedor, principalmente. Usando o Desenvolve São Paulo, em articulação com o sistema financeiro e dando a garantia estatal. E assim nós vamos restabelecer um emprego. Esse é o caminho do emprego. Tarcísio, sinceramente, eu acho que por melhor que sejam suas intenções, você não vai tirar essas coisas do papel, simplesmente porque elas não estão no orçamento federal nem no estadual. Não há conversa, não há diálogo entre os dois orçamentos. O que há é dinheiro na mão do relator. O que há é dinheiro na mão do Centrão. O dinheiro não está na mão do ministro para tomar uma decisão política e técnica com a bênção do presidente da República e a vigilância da sociedade. Esse sistema faliu. Nós vamos ter que recuperar o orçamento público. O presidente Lula tem falado muito de orçamento participativo. As conferências, as pessoas precisam se reapropriar do orçamento. Você falou da Dilma. Você tem elogiado muito a Dilma porque você trabalhou 4 anos no governo da Dilma. Eu trabalhei menos que você, eu trabalhei 1, você trabalhou 4. Então, você sabe que, e você já fez várias declarações elogiosas, a correção dela. A mulher é correta, honesta, né? Vamos recuperar isso, essa passagem trágica da história brasileira em que se violou a Constituição, né, para arrancar um mandato de uma pessoa eleita. Você faz isso. Agora, você trabalhou 4 anos ali. A Eletrobras, pelo que foi vendida, dá 1 ano de orçamento secreto. Você está falando 30 bilhões. 1 ano de orçamento secreto, sumiu a Eletrobras. Está na mão privada e você não sabe o que foi feito com o dinheiro. Se você pegasse esse ativo e produzisse um volume de recursos, colocar nas costas da Dilma uma conta de energia elétrica da privatização mal feita lá nos anos 90, pegue, qualquer pessoa pode pegar os indicadores de preço de energia elétrica do dia que privatizou para cá. Basta ver o que aconteceu. Depois que privatizou nos anos 90 para cá, o que aconteceu com a conta de luz? Ninguém pensava em pagar a conta de luz nos anos 90. Você tirava do bolso e pagava. Hoje você tem que fazer empréstimo bancário para pagar a conta de luz. Tem que entrar no cartão de crédito. E vai acontecer com a água a mesma coisa. Não precisa vender o controle acionário da Sabesp, você sabe disso. Você tem conhecimento técnico para saber disso. Isso é pressão do mercado financeiro, que quer ganhar uns trocos com a venda do controle acionário. Esse povo já está rico. Eles não precisam de mais dinheiro. Quem está precisando de um olhar, um salário mínimo decente, quem está precisando acabar com o ICMS da carne, da cesta básica, é o pobre. É o sujeito que não está chegando no final do mês. É o sujeito que está ganhando R$ 1.283 de salário mínimo em São Paulo, quando o salário mínimo de São Paulo sempre foi 20% acima do salário mínimo nacional. E o Bolsonaro não deu ganho real e o Dória deu ganho abaixo da inflação. Tirou poder de compra ainda mais. Lembrando que os alimentos subiram muito mais do que a inflação oficial. A inflação oficial, quando é de 10, o alimento subiu 20, subiu 30. Toda dona de casa sabe. Quem foi no mercado hoje sabe disso. Basta comparar o preço. Então eu acho que está tudo errado. Nós vamos refazer o modelo econômico. Nós temos que atender a base da pirâmide. Ela que vai fazer a roda da economia rodar. É assim que se gera emprego. Você lembrava uma brincadeira do Lula, ele falou, eu não sei como gera emprego. Ele falou aquilo porque ele gerou 22 milhões de emprego. Ele é o presidente recordista da história em geração de emprego. E nós precisamos disso, parceria, São Paulo e Brasil. Precisamos disso para voltar a sonhar com dias melhores. E está na nossa mão. Aí o dia 30, vamos resolver isso no dia 30, se Deus quiser.
Haddad, eu estou achando que você está preso ao passado, ao tempo que você foi ministro. Eu quero lhe lembrar que você agora é candidato ao governo do estado de São Paulo. E a gente está falando de geração de emprego em São Paulo. Eu estou falando que eu vou gerar emprego diminuindo a carga tributária. Eu estou falando que eu vou gerar emprego dando crédito para o micro e para o pequeno empreendedor. Investindo pesadamente em infraestrutura, investindo pesadamente em capacitação profissional, aumentando a oferta de vaga direcionada a cada vocação econômica, né, para que a gente possa fazer a diferença. Investindo na desburocratização, no governo digital, na facilidade de licenciamento, para que a gente possa gerar muitos postos de trabalho. A gente vai recuperar a potência que é São Paulo, a gente vai recuperar, restabelecer a competitividade no estado de São Paulo. E nós vamos fazer isso com o orçamento do estado de São Paulo, sem problema nenhum. Isso não tem nada a ver com orçamento secreto, isso tem a ver com gestão, isso tem a ver com o caminho escolhido, isso tem a ver com trazer o capital privado para cá. E olha só, isso não tem nada a ver com, por exemplo, mercado financeiro. Tarcísio, eu fico feliz de você ter afirmado que você não vai trazer o orçamento secreto para cá, se você fosse eleito. Seria um descalabro, que é o que está acontecendo em Brasília. É o que está acontecendo em Brasília. E sabe por que eu lembro dos bons tempos, dos 8 anos do governo Lula? Simplesmente porque nós crescemos a 4% ao ano, quando o mundo crescia a 2,5%. E agora o mundo cresce a 2% e o Brasil, no governo Bolsonaro, cresce a 1%. Não existe geração de emprego crescendo 1% ao ano, em média. Nós temos que mudar o modelo econômico, nós temos que botar o pobre no orçamento. É ele que faz a roda da economia girar. É assim que nós vamos gerar emprego, com um mercado de consumo de massa. É isso que vai recolocar o Brasil na trilha do desenvolvimento e da justiça social. Olha, chegou a hora das considerações finais e, pelo script do debate, os candidatos deveriam voltar para os seus púlpitos, mas ficaram tão à vontade aqui que eu até convido o diretor, talvez me mate aqui no ponto, mas dizer que, como a gente tem agora 1 minuto e meio para cada um, se quiserem ficar aqui se aproximando mais da câmera, fiquem à vontade, o estúdio é de vocês e a gente começa, pelo que já foi acordado com as campanhas, com o candidato Fernando Haddad. O senhor tem 1 minuto e meio, candidato. Rodolfo, Tarcísio, eu agradeço muito a oportunidade que a Rede Bandeirantes nos deu, a mim e a ele, de apresentar as nossas ideias, a nossa visão de mundo. No fundo, o que a gente quer é que as pessoas nos conheçam um pouco mais, conheçam as soluções que a gente tem a apresentar para vocês, uma vez que nós estamos vivendo um momento que tem muita gente sofrendo, que precisa de um atendimento prioritário. Nós não falamos de vários temas muito importantes aqui, teremos oportunidade nesse segundo turno de desenvolver e detalhar melhor. Não falamos da explosão do número de pessoas em situação de rua no estado de São Paulo, né? Era um problema de um tamanho, ficou de um problema de uma escala que o governador precisa assumir a responsabilidade. Parar de ficar jogando responsabilidade no colo do prefeito, chamar no Palácio dos Bandeirantes, conversar, ter parceria com o prefeito e com o presidente da República, ter as portas do Palácio do Planalto abertas para a gente levar as nossas reivindicações justas, sempre com transparência, sempre com objetividade, sempre com a população acompanhando os nossos passos, sem decreto secreto, sem nada disso. A gente pode viver num mundo mais transparente. O dinheiro, ele sai daí, ele sai de uma política econômica correta, da atenção aos mais pobres, né, às famílias que mais precisam e do bom uso, bom trato da coisa pública com muita transparência. Eu peço que você acompanhe os debates do segundo turno, porque eu tenho certeza que no final do mês você vai chegar à melhor conclusão para você e para a sua família. Candidato Tarcísio de Freitas, 1 minuto e meio para as suas considerações finais. Queria agradecer ao Grupo Band, obrigado Rodolfo, obrigado Haddad, e agradecer principalmente você que está em casa, que nos acompanhou. Eu não sou político profissional, não sou um teórico, sou engenheiro, mão na massa, passei minha vida toda trabalhando para fazer infraestrutura, aprendi muito com os mais simples, é pelos mais simples que eu quero trabalhar. Nosso programa de governo está muito bem construído e vai focar principalmente o social. Vamos cuidar das pessoas em situação de rua, com um grande programa habitacional, aumentando muito a quantidade de habitações que serão produzidas, habitação de interesse social, o que a nossa população está precisando. Vamos olhar para aqueles pacientes, o doente renal crônico do fundo do Vale do Paraíba, que está precisando fazer hemodiálise em Guarulhos, porque não tem Santa Casa à disposição, porque não tem o Frei Galvão lá em condições de atender a demanda. Vamos olhar para o paciente de câncer que está saindo lá de Presidente Prudente, porque o Hospital de Esperança não está funcionando dentro da sua característica, dentro da sua plenitude, para viajar para Jaú ou para Barretos para fazer
quimioterapia. Vamos olhar para o jovem, que eu quero que o jovem tenha perspectiva, eu quero que o jovem tenha a porta do mercado de trabalho aberta e nós vamos fazer isso com o programa de aprendiz. Vamos olhar para as cidades onde tem enchente, nós vamos ajudar a combater as enchentes e vamos olhar para as cidades onde está faltando água. Segurança hídrica é fundamental e eu quero que a água chegue mais barato na torneira do cidadão. É com isso que eu estou preocupado. Portanto, dia 30, vote Tarcísio, governador 10 e Bolsonaro, presidente 22. Olha, antes de chegar ao fim aqui do debate, eu vou fazer um adendo elogioso aos dois, ao candidato Fernando Haddad, o candidato Tarcísio de Freitas, por um debate com ampla abertura, com muito tempo, em nenhum momento de um interrompendo a fala do outro, fazendo embates, independente de quem vai votar, condições, ideologia, mas com propostas, com ideias, com respeito ao espaço do outro, que é uma tradição, inclusive, da Band. Há 40 anos, o espaço democrático, a casa da democracia, e os senhores deram um belo exemplo. Eu queria, antes de mais nada, parabenizá-los e agradecê-los pela presença aqui no debate. E com isso, chega ao fim mais um debate essencial na tela da Band, reforçando essa tradição democrática do Grupo Bandeirantes a ajudar você, eleitor, a escolher o seu voto. E eu lembro que no próximo domingo, às 8 da noite, vão... Shut down. Double kill.
Has been slain.
fool.